Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. O médium e orador espírita José Raul Teixeira relata que uma jovem médium, estando na capital dos Estados Unidos, Washington, hospedou-se na casa de uma rica senhora, uma dama da sociedade. E ali teve contato com outras pessoas, com outras senhoras que visitaram, estiveram ao seu lado. E junto a essas senhoras estava a primeira-dama dos Estados Unidos, a esposa de Abraham Lincoln. E como ela sabia que Abraham Lincoln era alguém que gostava de ter contato com os espíritos, era de uma certa forma um homem muito místico, convidou a jovem para que fosse à Casa Branca, onde ela teria contato com o presidente. Naturalmente muito tímida, mas foi promovido um chá, patrocinado pela primeira-dama. E no dia marcado, lá estavam aquelas senhoras e a jovem. Alguém, em determinado momento, após a apresentação da jovem ao presidente, perguntou-lhe se porventura não havia nenhum espírito por ali que quisesse dizer algo para o presidente. E a moça então pediu que fizesse silêncio, para que eu pudesse observar se havia algum comunicado, alguma comunicação dos benfeitores. E fizeram aquele momento de silêncio. E de repente a jovem se levanta, caminha na direção de um grande piano que havia na sala, próximo à sua cauda. E de lá se voltou para o presidente e disse: Lincoln, a sua principal missão aqui na Terra é a libertação dos escravos. E isso você deve fazer até a virada do ano. Não tenha medo, confia. Lembre-se, este é o compromisso que você assumiu antes de vir à Terra. Essa é a sua principal missão. Libertação dos negros escravos dos Estados Unidos. E falou com aquele olhar sério. Houve aquele silêncio natural. A moça recompôs-se, voltou à sua condição normal. Não se dava conta da comunicação que havia passado por seu intermédio. A esposa de Lincoln perguntou-lhe então: por acaso, você reconheceu quem era o espírito que se comunicava? E ele, com um olhar fixo, na direção da cauda do piano, onde havia ali uma pintura, um quadro, representando um grande senador da República norte-americana, Daniel. Ele havia sido senador por muitos anos e algumas vezes ele fora o presidente do Senado. Acontece que todas as vezes em que surgia um projeto de liberação dos escravos, de libertação dos escravos, ele dava um jeito de engavetá-los. Portanto, meus irmãos, naquele momento, ele já estava numa outra posição, numa outra postura. Havia, no mundo espiritual,
descoberto o equívoco que ele havia cometido, e veio então incentivar a Abraham Lincoln para que providenciasse a libertação dos escravos até a virada do ano. E conforme a história, no dia 2 de janeiro, ele assinou a libertação dos escravos, apesar de todas as perseguições, de tudo aquilo que havia acontecido em termos de ameaça. Mais adiante, ele estava num teatro e ali compareceu John Bus, antigo ator americano. Ele teve acesso ao teatro naquele dia especial justamente por esta condição, por ter sido um ator. E da mesma forma teve acesso ao camarote principal. Acontece que ele era escravocrata e mantinha sentimento de ódio por Abraham Lincoln, justamente por ter promovido a libertação da escravatura. Ao se aproximar do presidente, bradou Lincoln, e o presidente voltou-se para ele quando recebeu dele um tiro e no dia seguinte veio a desencarnar. Quase um século depois, um jovem reverendo trabalha incansavelmente para acabar com o apartheid nos Estados Unidos. Os negros tinham que andar em calçadas diferentes dos brancos. Se estivesse num ônibus ou num trem, se não houvesse lugar, se houvesse um branco de pé, o negro teria que levantar-se para ceder o seu lugar. Esse jovem marchou sobre Washington e deixou eternizada uma frase: I have a dream. Eu tenho um sonho de ver todos os americanos vivendo como irmãos. Trata-se de Martin Luther King. Segundo José Raul Teixeira, John Bus reencarnado. Aquele mesmo que tirara a vida do presidente, defendendo a escravatura, tendo despertado no mundo espiritual, reconhecido o equívoco, retornou na condição de um trabalhador incondicional pela liberdade total dos negros americanos. Reconhecido e respeitado mundialmente. Aos 39 anos, retornou ao mundo espiritual, também vítima de um assassinato, resgatando assim o débito que havia assumido, não somente com relação ao crime que havia cometido, mas como a perseguição aos negros. Agora ele próprio havia reencarnado nessa condição, o que nos proporciona o saber que Deus está conosco,
nos perdoará sempre e nos propiciará oportunidades para nos redimirmos. Preconceitos, um equívoco que se comete, pois que a cada dia, tendo novas oportunidades, poderemos estar na condição do outro, na nova reencarnação. Se brancos hoje, amanhã negros, se negros, amanhã brancos, se homens, amanhã mulheres e vice-versa. Não existe pena eterna, castigo eterno. Existem oportunidades e tudo está ao nosso encargo: o despertamento, o arrependimento e o desejo sincero de refazer a trajetória para alcançarmos a plenitude. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça sempre, esteja sempre ao nosso lado para alcançarmos os objetivos propostos antes da reencarnação. Muita paz.